Tudo bem? Professor André aqui falando com vocês. E hoje eu vim trazer uma aula muito importante, que é a aula sobre a ascensão do nazifascismo e crise dos anos 20, dando continuidade às nossas aulas sobre o importantíssimo século XX. Tá? Na última quinta-feira eu fiz uma live com vocês, dia 17 de setembro, falando sobre o século XX. Essa live ela vai ter que ter uma parte 2, né, na próxima quinta-feira, dia 24 de setembro, porque é quase impossível, né, numa live de 1 hora, a gente falar de todo o século XX. Por isso que é importante que vocês estejam acompanhando, né, o vídeo, que é sempre lançado às 10 horas da manhã, toda quinta-feira, e vocês estarem acompanhando também as aulas ao vivo, para que vocês possam tirar a dúvida no chat, enfim, tá? Mas se ficar qualquer dúvida aí também, vocês podem me perguntar, eu respondo aqui para vocês quando vir aí os comentários de vocês, tá? Hoje é uma aula importante, é a aula sobre a ascensão do nazifascismo, tá? Na última quinta-feira, na live, eu indiquei para vocês uma série de documentários, né, dentre eles o documentário Arquitetura da Destruição, um documentário muito importante se você quiser se aprofundar, né, se você vier a fazer alguma prova específica de história, né, seja na UERJ, seja na PUC, né, os vestibulares locais. Então, não deixem de ver o documentário Arquitetura da Destruição. Eu deixei o link do YouTube para vocês, né? Tem um filme integral no YouTube, eu botei lá o link desse filme para vocês, tá? Vou passar só um trechinho aqui de análise do filme, é um trechinho de 1 minuto para que a gente possa acompanhar, tá? Para que a gente possa adentrar aí essa discussão sobre a crise dos anos 20 e a ascensão dos regimes nazifascistas, tá? Isso já é autoexplicativo, né? A gente tem a ascensão, né, de regimes de extrema-direita sempre que você tem um momento de crise, né, que o mundo esteja passando por uma crise política, crise social, crise econômica, crise ideológica, né, crise de valores estéticos, né? Então esses momentos de crise ensejam aí a ascensão sempre de regimes totalitários, né? Regimes fascistas ou proto-fascistas. Beleza? Então vamos ver se é só essa partezinha aí rapidinho. Knows the people's inner longings, their boundless dreams, to which only the artist can give form. A influência das artes na construção ideológica do regime nazista na Alemanha. Government, born out of the opposition to rationalism, knows the people's inner longings, their boundless dreams, to which only the artist can give form. A influência das artes na construção ideológica do regime nazista na Alemanha, with its skewed perspectives, avant-garde art, was to the Nazi an augury of impending doom. To them, the chaos they perceived in it was visible evidence of spiritual and intellectual depravity. O sombrio papel da beleza no governo de Hitler, em um premiado documentário exibido em 3 partes. The Nazi mass rallies were quasi-art of gigantic proportions, with Hitler as set designer, director, and leading actor. Arquitetura da Destruição, aqui no canal Curta. Então, essa aí é uma propaganda, né, do canal Curta, que dividiu o documentário em 3 partes, né? E a gente percebe ali nas falas iniciais que os próprios nazistas, eles se concebem, né, enquanto alguém, né, enquanto pessoas irracionais, pessoas que manipulam as emoções das outras, né, e que através das emoções eles vão construir uma ideologia política, tá? Isso é muito interessante, né? Porque é uma autorreferência, uma autoanálise, é a posição deles sobre eles mesmos, né? Então, eles mesmos se consideram mais irracionais, mais emotivos, né? Mais manipuladores dessas emoções. Isso me remete, né, a uma aula que eu dei aqui para vocês sobre Weber, né? Quando eu falei de Weber para vocês, né? Sobretudo de um tipo de liderança que
que é a liderança carismática, que é aquela liderança que lida com as emoções e que as explicações dessas lideranças não são somente, né, racionais. Né? Muito pelo contrário, eles negam a razão. Tá? E outra coisa que eu falei para vocês na live, né, esse comprometimento entre o nazismo e a arte. Então eles imaginam um mundo no qual, né, a beleza é somente a concepção que eles fazem de beleza. Tá? Um mundo onde, por exemplo, as manifestações políticas em massa é uma sociedade de massas, como eu tenho reafirmado em todas as aulas, né? Os corpos eles estão dispostos, sobretudo, para que tudo apareça como um grande show, como uma grande exibição. É muito interessante, né, quando a gente vê aqueles filmes sobre os anos 30 e 40, sobretudo na Alemanha nazista, e a gente vê aqueles soldados enfileirados, formando as suásticas, né? Há uma estranha beleza naquilo, né? Porque na verdade tem uma disciplina naquilo, né? Como na própria abertura das Olimpíadas, né? De qualquer Olimpíada, né? Você tem um grande espetáculo coletivo, juntando um grande número de pessoas e formando, e na verdade esse grande número de pessoas, né? Formam, né, elementos estéticos que são muito bonitos. Né? Como no carnaval também, você tem um desfile de escola de samba, né? Normalmente um grupo de pessoas em cima de um carro alegórico fazendo coreografias. Então, há uma beleza nessa coisa do coletivo. Né? E o coletivo ali é todo pensado em termos de nação. Da nação se representando simbolicamente. Os símbolos são muito importantes para esses movimentos, como o fascismo e o nazismo, o fascismo italiano e o nazismo alemão. Então tem uma ideia de estética. É claro que a ideia de estética deles é a ideia hegemônica, né? Tudo que estiver fora da ideia de estética deles, né, deve ser o quê? Deve ser queimado, deve ser excluído, não deve ser exibido, deve ser proibido. A censura é muito forte, até porque todo fascismo ele tem características de ser ditatorial. Tá? Todo regime proto-fascista ele tem características de ser ditatorial, de censurar a liberdade de expressão. Então, eles têm essas características que nós vamos discutir aqui. Então, há uma ligação, né, muito forte, e essa ligação está expressa aqui na Arquitetura da Destruição, entre arte, entre você arquitetar uma destruição, a destruição da sociedade racionalista do Ocidente, racional, liberal do Ocidente, no qual, né, a liberdade de expressão vigoraria, a ideia de você destruir o individualismo, né, presente em toda a teoria liberal, certo? Até porque o nazismo, né, enquanto totalitarismo, o único regime de fato totalitário, eu vou discutir isso já já com vocês, né, é o nazismo. Tá? Então, eles dizem que o indivíduo, ele solto na sociedade, ele divide essa própria sociedade. Né? O indivíduo enquanto célula, né? Enquanto pessoa sozinha, que não está integrada, que não está de fato vinculada, é como se fosse uma heresia. Né? O indivíduo ali sozinho, ele ameaça a totalidade do sistema. Daí, né, os movimentos fascistas, proto-fascistas, sempre defendem a ideia de integralidade, né? De você estar integral, né, junto, né? O próprio nome fascismo, né, vem de feixe, ou seja, de você estar amarrado. Né? Amarrado ao quê? Ao projeto de nação. O grande sentimento que deve ser respeitado, né, que ele não perpassa pela ideia de heresia, né, de você ser uma pessoa que não está comprometida com a sua nação, é a ideia da própria nação. Então, o nacionalismo é que, na verdade, vai juntar essas pessoas, que vai servir como argamassa de todas essas pessoas. E o indivíduo, ele sozinho, atomizado, ele é um perigo, né? Porque ele não está comprometido com a nação. Quem não está comprometido com a nação é traidor, é inimigo, é herege. Né? Então, deve ser excluído, deve ser queimado, deve ser mandado para as câmaras de concentração, né? As câmaras de gás, né? Então, isso é muito interessante. Então, não deixem de ver o documentário é sempre bacana, né? Porque ele ajuda, né, vocês a compreenderem esse regime que a gente tem aqui. Bom, então eu vou apresentar para vocês os slides, né, que eu trouxe aqui para vocês, tá? Como eu acabei de falar para vocês,
esses regimes, né, o fascismo e o nazismo, né, lembrando o seguinte, tá, o fascismo é o termo geral, tá, gente? O nazismo ele é uma espécie de fascismo. Tá? Todos, não tem aquela ideia, eu sempre falo isso nas aulas de história, não tem aquela ideia de conjunto matemático, né? Dentro do conjunto, né, maior do conjunto A, você tem um conjunto B, que é um subconjunto do conjunto A. Né? Dentro do conjunto fascismo, nós temos o nazismo, né, com suas especificações, mas todos os regimes de extrema esquerda, de extrema direita, perdão, né, eles têm características fascistoides, né, eles são protofascistas, tá? E eu vou definir isso muito bem para vocês, tá? Então, o nazismo é um tipo de fascismo. Aqui nós temos, como eu falei para vocês ainda agora, as representações simbólicas do fascismo, aqui à sua direita, e do nazismo, aqui à sua esquerda. A suástica nazística, ela é um elemento mais conhecido, inclusive é proibida, né? Se você vier a pichar isso aqui, você pode ser preso, né? Porque é um elemento que marcou simbolicamente o mundo, né? Durante as décadas de 30, 40 e 50, por ser um incitador de ódios, tá? Essa questão do discurso de ódio. Então, a suástica, ela simboliza esse ódio. Então, ela é proibida, tá? Inclusive no Brasil. E aqui nós temos os elementos do fascismo. O fascismo que está ligado à ideia de liberdade. Fascismo e liberdade. Só que aqui nós temos um feixe, né? Você só pode ser livre dentro da sua nação, defendendo a sua nação, defendendo a sua coletividade, tá? Então aqui nós temos o FAT, né? O feixe fascista, tá? Bom, o que vem a ser o totalitarismo, tá? O totalitarismo é uma ideologia e prática política caracterizada pela total subordinação dos indivíduos aos interesses do Estado. Como assim? O Estado, gente, ele controla todos os indivíduos e todos os seus interesses. Por isso que, né, o nome do regime é total, ou seja, é de controle total do Estado. Tá? O totalitarismo ele só existe historicamente constituído na Alemanha nazista, tá? A gente vai ver já que na Itália eles não conseguiram, que bom, né, realizar esse regime totalitário. O totalitarismo ele aparece em várias obras literárias, né? Como, por exemplo, a obra 1984 de George Orwell, que vai estar aí na UERJ, na prova de redação da UERJ, do vestibular 2021, que é o vestibular, né, desse ano. A UERJ sempre pensa, né, o seu vestibular como uma obra, como um concurso feito para o ano seguinte. E o livro George Orwell vai estar aí para vocês, né, como livro de redação da prova da UERJ. Nesse livro, aqui nós temos um cenário ficcional no caso, né, que o personagem Winston Churchill, não, perdão, é o Winston, desculpa, eu confundi ele com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, da Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. O personagem se chama Winston, tá aqui, é o herói de 1984, no qual esse herói ele vai lutar contra um regime totalitário, o regime do Grande Irmão. Lembrando para vocês que George Orwell escreve esse livro aqui no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, após as experiências do fascismo e do stalinismo soviético, né, os dois regimes totalitários de esquerda e de direita, tá? Ele faz a inversão do 48 para 84 e ele cria uma obra ficcional na qual toda essa comunidade humana aí, nessa ficção, ela é controlada pelo Grande Irmão. Quem é o Grande Irmão? É o Estado, tá? É o Estado totalitário, que vai controlar toda a vida. E ele controla essa vida como? Através das experiências do Grande Irmão, que são a televisão. Então,
alguém quando sai de casa, você tem que avisar para a televisão que você está saindo de casa. Quando você chega em algum lugar, esse lugar vai ter uma televisão que você vai dizer, ó, cheguei aqui. Então o Estado ele controla tudo, toda a sua vida, né? Então, supostamente esse controle total, esse controle panótico, que está na obra de Michel Foucault, eu vou fazer no meu canal do YouTube, tá? É uma live agora segunda-feira, dia 21 de setembro, sobre Michel Foucault, e vou falar, né, do totalitarismo, e vou falar da ideia de panótico, né? E vou falar também do 1984, porque tem tudo a ver, né? Dentro do sistema totalitarismo, você tem esses olhos que controlam tudo, né? Claro, simbolizados hoje pela sociedade extremamente modernizada, extremamente tecnológica, pelas câmeras, né? Mas em 1984 a realidade era a TV que controlava, né, a vida dos indivíduos, tá? Um universo sombrio que a gente se aproxima, né, cada vez mais. Gente, séries como Black Mirror mostram como que esse controle totalitário sobre nossas vidas acabam influenciando, né, a nossa privacidade no mundo contemporâneo, né? A partir do momento que você instala no seu celular um aplicativo, não sei se vocês reparam lá, né, que aparece uma perguntinha no aplicativo. Sempre aparece a seguinte perguntinha no aplicativo: você permite que o aplicativo, né, faça uso da sua câmera, né, e faça uso do seu GPS? Aí você coloca lá sim. A partir daquele momento, tá? Vamos supor, você vai botar o aplicativo de um banco. A partir daquele momento que você autoriza o uso da sua câmera, né, e do seu GPS, o teu banco, né, ele sabe onde você está e ele registra aí, né, até imagens de onde você está, mesmo a sua câmera estando desligada. Tá? A ideia é essa, então é a ideia do controle total. Tá? E essa experiência histórica foi vivida na Alemanha dos anos 30 e dos anos 40. Tá? Então vamos lá. Vamos agora voltar aqui para os slides. Tá? Era necessário fazer essa referência ao 1984, até porque a gente aqui é um curso de vestibular e a gente está treinando você para os vestibulares, né? Inclusive para a UERJ. Então, no regime totalitário, o Estado possui poderes absolutos sobre toda a vida política, social, cultural, religiosa e econômica. Então, é o Estado que vai definir qual é a religião oficial, quais são as políticas econômicas, a cultura, como a gente viu aí, ó, na arquitetura da destruição. Então, o que é arte correta, o que é arte bela, o que é arte que realmente está vocacionada à nação, o que é arte que é errada, que é degenerada, que deve ser perseguida, queimada, né? A vida social é controlada, quais os grupos que vão para os guetos, quais os grupos que vão ser excluídos, a vida política, né? Todo totalitarismo, só existe um partido político dominante, então você tem unipartidarismo, todo o resto deve ser excluído e perseguido, tá? Então essas são as características dos regimes totalitários, tá? Bom, dentro do totalitarismo, o Estado, né, ele funciona como grande irmão, como o Big Brother lá do 1984. Né? A gente tem outro livro também que é muito importante, do como que é o nome? Deixa eu aqui me lembrar. De vez em quando, gente, é engraçado, né? Quando a gente domina muitos temas, né, a gente acaba esquecendo, né, de algumas coisas, né? Mas a gente tem outro livro muito importante, tá? Que fala sobre isso, que... Caramba, eu tô aqui com ele na cabeça, só que acabei... Sabe quando a ideia foge? Quer ver? Ó, a gente tem vários livros que falam sobre o totalitarismo. A gente tem o Processo, do Kafka, né? A gente tem também... um livro muito legal que é o Castelo, também do Kafka, tá? E a gente tem esse outro que eu quero me lembrar aqui, deixa eu ver se eu consigo dizer aqui para vocês, tá? Que é o Admirável Mundo Novo, é um outro livro que fala sobre isso, tá? É um Admirável Mundo Novo. Né? São grandes livros, juntos com 1984, que falam sobre essas experiências totalitárias, tá? E a gente tem hoje, né, uma série
que tá também na... Só que essa série, se eu não me engano, ela tá no Now, né? Que é daquelas mulheres, né? Que vivem controladas, numa sociedade controlada do futuro, né? Então você tem aí uns 4 ou 5 livros que são muito importantes para você entender, né, para vocês entenderem na literatura o totalitarismo. Nós temos o 1984, nós temos o Admirável Mundo Novo, nós temos o Processo de Kafka, tá? E nós temos essa série. Hoje eu estou ruim de memória, né? É a série ali das meninas que são controladas. Engraçado, eu tô com o nome em inglês da série na cabeça, só que não estou me lembrando. Mas de qualquer forma, daqui a pouquinho eu vou me lembrar, aí daqui a pouquinho eu falo para vocês, beleza? Então vamos lá. Num sistema totalitário, o Estado controla as religiões, a família, a economia, a escola e a imprensa, beleza? Bom, os regimes totalitários, o fascismo e o nazismo. O fascismo ele foi uma experiência, né, italiana. O seu líder era o Benito Mussolini e o nazismo tem como líder o Adolf Hitler, né? A gente tem casos também de experiências fascistas na Espanha de Franco, em Portugal de Salazar, tá? A gente vai ter outras experiências. E no Japão também, né? O Japão, sobretudo o Japão dos anos 20, 30 e 40, que ele vai se aproximar muito do nazismo, né? Sobretudo com a ideia de crença de superioridade racial. Os japoneses se sentiam superiores racialmente aos povos que dominavam, como os coreanos e os chineses, certo? Vamos ao fascismo, a definição aqui do fascismo. Regime político instaurado por Benito Mussolini na Itália. Esse é o fascismo histórico, tá, gente? É uma ideologia totalitária, tá? De direita, que se difundiu pela Europa e Ásia, tá? Bom, gente, eu acho que meu telefone começou a tocar aqui no meio da gravação. Só um minutinho. Gente, desculpa interromper o vídeo aqui, a gravação, né? É o meu tio-avô, ele tem 90 anos. Aí ele quer saber da minha prima, que tá lá em casa. Eu tô aqui no estúdio gravando. Então, desculpem interromper a aula, eu tive que atender, né? Senão ele ia ficar preocupado. Então, o fascismo é um regime político instaurado por Benito Mussolini, na Itália. É uma ideologia totalitária de direita que se difundiu pela Europa e Ásia, tá? Após a Primeira Guerra Mundial. Tá vendo? Por isso que o fascismo ele é o geral, ele é o conjunto geral. Ele se difunde pela Europa, inclusive ele influencia o nazismo, né? E também pela Ásia, lá no Japão. Outra característica desses movimentos, gente, né? Eles são movimentos que têm uma liderança, tá? Normalmente você aparece ali com uma liderança. O fascismo, né, de uma maneira geral, quais são as características dele? Eles são regimes ultranacionalistas, são regimes totalitários, militaristas, né, que valorizam o militarismo, ou seja, o uso de armas e até o armamento da população, né? O anticomunismo, tá? Eles são totalmente contrários à esquerda. Por isso, gente, hoje em dia, né, a gente escuta aí muitas pessoas dizendo erradamente que o fascismo e o nazismo são regimes de esquerda. Não são regimes de esquerda. Até porque não tem como. Se eles são contra regimes de esquerda, como que eles vão ser de esquerda? Né? A não ser que eles sejam suicidas. Então, quem disser para você aí que o fascismo é um regime de esquerda, não aceite, né? Porque isso seria a não ser que os próprios, né, nazistas e fascistas sejam, né, suicidas, o que não são, né? Eles vão reprimir fortemente os opositores, né, os próprios comunistas, os próprios liberais, e eles, como eu acabei de falar para vocês, eles vão cultuar sempre um líder, né, que vai ser chamado de Führer na Alemanha e o Duce na Itália, tá? E no Brasil, no atual governo Bolsonaro, ele é chamado de mito. Estou brincando, falando sério. Bom, vamos lá. Fascismo, né? Principal líder, Benito Mussolini, El Duce, né? Il Duce, o líder, né? Criador do fascismo e ditador da Itália. Foi soldado na Primeira Guerra e, após o conflito, fundou os Fatti di Combattimento, né, grupo político nacionalista e anticomunista. Recebe grande apoio da burguesia e dos latifundiários que temiam o avanço do comunismo. Gente, olha só, mais um motivo para vocês aí rechaçarem todo mundo, se colocarem contra todo mundo que diz que nazismo e fascismo são de direita.
que são de esquerda, perdão, né? Ó, quem sempre apoia regime fascista e nazista por causas óbvias que eu vou explicar já já, né? A burguesia e os grandes latifundiários, né? Por que eu estou dizendo que é óbvio? Gente, olha só. Né? O que aconteceu na Rússia durante a Revolução Russa, que eu já falei para vocês? Durante a Revolução Russa, a ideia de propriedade privada, ela acaba, tudo passa a ser do Estado. Esse era o grande medo da burguesia, dos grandes banqueiros, dos industriais, que as suas coisas, as suas propriedades privadas fossem parar na mão do Estado. Por isso que eles defendem quem? Eles vão defender os regimes de extrema-direita, o fascismo e o nazismo, para que, justamente, né, dentro da Alemanha, dentro da Itália, não virasse uma outra Rússia, né? Uma experiência que está ali do lado deles, né? Então eles se posicionam a favor da propriedade privada. Outra coisa que interessa a burguesia, interessa o latifundiário. Esses regimes, por serem armamentistas, são regimes que defendem a guerra. Lembrem do seguinte, gente, tanto a Itália quanto a Alemanha, elas são nações perdedoras da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, esse sentimento de revanche, né, de se colocar contra os vencedores, está muito forte tanto na Itália quanto na Alemanha. Mais ainda na Alemanha, como eu vou explicar já já. Tá? Então, chega ao poder na Itália o Duce, né, o Benito Mussolini, em 1922, e pouco depois instala uma ditadura radical, exterminando os opositores. Em 1937, declara apoio ao general Francisco Franco, aí, ó, por isso que a Espanha foi também um regime fascista, ditador espanhol, e firma pacto militar com a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Né? Então, ali, eles começam a formar o que vai ser mais tarde conhecido como o Eixo. Tá? O Eixo vai ser formado por Itália, Alemanha e Japão. Tá? Temos aí a falta do Benito Mussolini, o ditador italiano. Certo? Bom, vamos lá. Já o nazismo. Na Alemanha, eles vão demorar um pouco mais para chegar ao poder. Tá? Até porque o Hitler também participou da Primeira Guerra Mundial. O Hitler vai definir todas as suas concepções, né, de nazismo num livro que eu vou mostrar aqui para vocês já já, tá? Que é o livro Minha Vida, Mein Kampf, né? Minha Vida. Um livro que foi, durante muito tempo, proibido no Brasil. Tá? Esse livro é dividido em duas partes, né? E esse livro é escrito por Hitler nos anos 20, quando ele foi preso, né, por divulgar essas ideias dentro da República de Weimar. A Alemanha, após perder a Primeira Guerra Mundial, ela foi considerada praticamente a única culpada pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha tem que pagar grandes quantias, né, de dinheiro por via de indenizações. Tá? Essas indenizações vão causar uma inflação muito grande na Alemanha. A Alemanha vai ser praticamente proibida de ter um exército próprio. Então, todos aqueles oficiais, aqueles membros, né, das Forças Armadas que lutaram a Primeira Guerra Mundial, eles vão estar praticamente, desempregados, né? Então vão estar sem função. Lembrando vocês, gente, todos os anos, né, todos os períodos de guerra, toda a sociedade ela se volta, toda a economia se volta justamente para a guerra. Né? Então, quando esses soldados voltam, nesses países que são derrotados nas guerras, eles ficam praticamente sem emprego. Né? As mulheres vão para as indústrias, todas as indústrias se voltam para a produção de armas, né? A indústria passa a ser uma indústria bélica, e esses soldados eles ficam sem emprego. É o caso do Mussolini. Se vocês repararem ali em cima, ele vai criar um exército, né, uma espécie de facção, uma espécie de milícia própria, né, para proteger ele, né, justamente desses caras que estavam desempregados. E por isso que o nacionalismo ele é muito forte em países, né, que vivem crises. Em momentos de crise, gente, momentos de crise são momentos propícios para o surgimento de regimes de extrema direita. Né?
Então, é muito complicado, tá? É muito complicado, né? Momentos de crise são momentos, né, que oportunizam a ascensão desses regimes de direita, tá? Então, vamos pensar sempre nisso, tá? Sempre que a gente pensar na crise dos anos 20, a gente vai perceber ali essa oportunidade de surgir essas ideias de extrema direita, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como eu acabei de dizer aqui, nós temos aqui, ó, o livro de Hitler, que vai, na verdade, basear, né, dar base a todo a ideia de nazismo. Né? Eu já vou explicar já as diferenças entre o nazismo e o fascismo. Esse livro aqui ele foi proibido, né? Ele foi só liberado, acho que no Brasil em 2015, né? Era um livro proibido, assim como a suástica nazista, tá? Ele é dividido em duas partes e ele vai explicar o que é o nazismo, como é que funciona o nazismo, por que os alemães eles são uma raça superior, e aqui, sobretudo, esse livro vai estar marcado por um discurso de ódio e um discurso de revanchismo contra o liberalismo e contra o comunismo. Vou explicar já para vocês, né, como que são constituídas, né, essas ideias, né, no final da aula, na conclusão da aula, tá? Então vamos lá. Voltando aqui para os nossos slides, vamos falar do nazismo. Então, é um regime político totalitário, instaurado em 1934 na Alemanha. Tá vendo? Ele demora mais. O Mussolini chegou no poder em 22, tá? Na Alemanha, o Hitler só chega em 34, ele fica preso nos anos 20, né? E é justamente no seu período de prisão que ele cria, tá? o Minha Luta, né? O Mein Kampf, tá? Por Adolf Hitler e que se inspirava no fascismo, tá vendo? Então, o fascismo é a inspiração italiana de Mussolini, mas levado a um grau mais extremo. O nazismo ele é muito mais extremo, como a gente vai perceber. Então, ó, ele tem características do fascismo, mas tem outras que o torna mais extremos. Assim como o fascismo, eles são ultranacionalistas, tá? Eles são totalitários também, eles são militaristas, eles são imperialistas, né? É muito mais que a Itália nesse sentido, né? Eles querem conquistar outros povos, eles também vão cultuar o líder, eles vão desenvolver uma propaganda em massa muito mais forte do que os italianos, e eles vão ser antissemitas, ou seja, anti-judeus, tá? Eles vão ser marcados por, né, ser anti-judeus. Tá? Como assim, professor, anti-judeus? Né? Eles são extremamente racistas. E eles acham que os judeus, né, por viverem em grupos, né, os judeus normalmente dentro da Alemanha e outros países, eles eram grupos muito fortes economicamente, né, grupo de banqueiros, industriais. Então, eles acham que o judaísmo, que os judeus, eles não pertencem a terra nenhuma. E por não pertencerem a terra nenhuma, eles seriam povos, né, que não tinham uma nação, não tinham uma bandeira, e seriam propícios à traição e se venderem sempre para os inimigos. Essa é a ideia, tá? Defendida aí pelo antissemitismo do nazismo. Tá? Por isso que os judeus eles vão ser perseguidos dentro da Alemanha nazista, proibidos de casar com os alemães para não tirar a pureza da raça ariana. Tá? A gente poderia colocar aqui dentro dessas características outras características, como a ideia de superioridade racial dos alemães, que seria a raça, né, mítica, que é a raça. É sempre uma ideia mítica, tá, gente? Isso tudo é irracional, né? Como eu mostrei no início da aula, tá? Essa ideia de que você tem uma raça pura, né? Germânica, ariana, tá? A própria ideia de você buscar lá nos arianos, povos que vieram ali daquela região da Índia, né, na Ásia, né? É uma ideia totalmente mítica e irracional que não se comprova historicamente, tá? O próprio Hitler ele é bastante controverso, né, gente? O Hitler, ele nem alemão ele é austríaco. Outra coisa que é importante também, vários estudos mostram, né, que o Hitler, a mãe do Hitler, ela era judia. Então, como que ele pode, né, se posicionar contra os judeus? Né? Então, ele não tinha essa raça pura. E essa ideia de raça, né, gente, é uma construção bizarra, né, que não tem base científica nenhuma. Né? Então,
é uma ideia toda mitificada, tá, gente? Toda mitificada. Principal líder, Adolf Hitler, ele é austríaco, tá vendo, de nascimento, migrou para Berlim e lutou na Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão. Hitler é um artista fracassado, né, gente? Ele tentou ser pintor, só que ele era muito ruim no que fazia. Por isso que ele criticava toda a arte, né, moderna, né, a arte, toda aquela arte da passagem do 19 para o 20, né, o que a gente chama de arte moderna, né, ou pré-moderna, né, a gente tem ali o expressionismo, dadaísmo, né, ele dizia que toda essa arte era degenerada, que não era comprometida com a nação, que essa arte era de pessoas deficientes, né, inferiores, né, racialmente, tá, que era feia, né. Daí os nazistas sempre queimarem, né, quadros, né, expressionistas, né, acharem que essa arte ela seria inferior. Tá? Em 1933 tornou-se chanceler da Alemanha e 3 anos depois se autoproclamou Führer, o líder do novo Império Alemão, o Terceiro Reich. Como eu expliquei para vocês na aula sobre o surgimento de Estados Unidos, Alemanha e Japão, né, o Terceiro Reich é o Reich do Hitler, que para ele seria o Reich dos 1000 anos, que nunca acabaria. Né? Deflagrou uma política militarista e expansionista que desembocou na Segunda Guerra Mundial, após a invasão da Polônia em 1939. Temos aí Hitler fazendo a saudação típica, né? Heil Hitler, com essa mão direita levantada, né? A suástica ali, e a cruz ali representando os nazistas e a SS, que também são as forças milicianas que o defendiam. O Hitler também, assim como o Mussolini, né, ele vai construir uma milícia própria, uma polícia própria, né, de extrema-direita, que o vai, né, defender e que está compromissada justamente com esses ideais. E também formada por pessoas que saíram da guerra, da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perde, né, e ela é considerada a única culpada pela guerra, e saem dessa guerra desempregados. Né? São os Freikorps, o Exército da Liberdade, são esses grupos de soldados milicianos que vão aderir ao nazismo. Né? As milícias, né, elas estão sempre ligadas também a um discurso de extrema-direita, tá? Seja hoje ou seja lá nos anos 20 e 30 e 40. Tá? Então, gente, uma coisa muito importante em termos de vestibular, tá? Que vocês têm que saber para entenderem aí a crise dos anos 20. A crise está sempre associada à ideia do surgimento dos regimes de extrema-direita. Tá? Bom, gente, o que a gente tem nos anos 20? Né? A Primeira Guerra Mundial ela marca o fim do domínio da Europa no mundo, né? do europocentrismo. Tá? A Europa domina o mundo desde o século XVI até o século XX, até 1918, até o fim da Primeira Guerra Mundial. A partir daí, os Estados Unidos vão dominar o mundo. Né? Os anos 20 vão ser marcados por oposições ideológicas claras. Você tem 3 grupos ideológicos muito fortes, né, que estão presentes, estão dominando alguns países nesse momento. Nós temos o liberalismo representado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, tá? Defendendo o capitalismo liberal, o capitalismo onde o Estado ele é fraco. Né? Bom, beleza, temos esse grupo. Nós temos o grupo de extrema-direita, né, que nós temos regimes na Itália, como eu mostrei para vocês, na Alemanha e na Espanha, dentro da Europa, né, classicamente. E temos no Japão, tá, lá na Ásia, lá no extremo Oriente, tá, grupos de extrema-direita, defendendo essas ideias de nacionalismo. Aí, ó, é o contrário do liberalismo. Eles são contra o liberalismo também, porque eles defendem um Estado que controle fortemente a economia. Eles defendem um projeto militarista, armamentista, eles defendem um culto ao líder, eles fazem uma política de massa, né, vinculada à imagem do líder, né, com fake news, produzindo fake news. Né, a gente está apropriando da palavra de hoje lá para a década de 20 e 30 do século 20. Né. Então eles vão fazer esse uso de uma propaganda falsa, né, uma fake news, mitificando a figura, né, de Hitler, de Mussolini, de Franco na Espanha, enfim, do imperador japonês,
Essa política ela vai também, né, perseguir inimigos, né? Os inimigos clássicos são os liberais e os comunistas, tá? E como terceiro grupo muito forte, nós temos o grupo dos comunistas. E representando esse grupo, nós temos o país, a Rússia que virou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Tá? E o grande representante dessa Rússia ali, nesse momento dos anos 20, 30 e 40, é o Stalin. Então nós temos um extremo, um grupo de extrema esquerda também. O stalinismo é marcado também por ser um regime ditatorial, de expurgo dos inimigos, né? Só que por via de um modelo de esquerda. Tá? Então, todos esses grupos liberais, né, os comunistas e os nazifascistas, eles são inimigos um dos outros, colocam um como inimigo dos outros. Tá? Esses regimes de extrema-direita eles só surgem no mundo em momentos de crise. E momentos de crise por quê? Porque nós temos o final da Primeira Guerra Mundial, esses países estão passando por crises, por inflação, desemprego, os militares estão sem emprego, os exércitos foram desformados, né, pelo Congresso de Versalhes, né, o Tratado de Versalhes, que é assinado após a Primeira Guerra Mundial, e esses grupos vão acionar todo esse sentimento de vingança, revanche, né, contra grupos que estavam no poder anteriormente ou contra inimigos que são construídos com ideia de raça, que é o caso dos judeus. Né? Então, o que a gente vai ver na Alemanha, mas isso é tema para a próxima aula, né? A gente vai ver perseguição de judeus, homossexuais, ciganos, grupos que sejam oposição e que sejam construídos enquanto o inimigo. Gente, todo regime extremista ele precisa construir inimigos e eles se baseiam na ideia dessa construção de inimigos. Tá? E a última dica aqui na aula de hoje, para não ficar também muito longa, né, é o seguinte. Hoje em dia, né, a gente vive um momento de crise de novo, um momento de desemprego, um momento de expansão de uma pandemia, a gente vive uma crise sistêmica de valores, né? A gente vê, né, percebe isso surgindo no mundo, governos de extrema-direita. Vou dar aqui alguns exemplos, né, como Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, né, a gente tem outros casos aí também, né, bem bizarros, bem extremos, né, de surgimento de regimes de direita. E a grande pergunta que se faz hoje, né, tem vários livros falando sobre isso, é se esses regimes hoje, se eles são também regimes fascistas, né, eles são regimes proto-fascistas. E muitos intelectuais, historiadores, têm respondido que sim, porque esses regimes se constroem nessa ideia de que eu disse para vocês, de construção do inimigo, ou seja, do nós contra o eles, aqui, ó, nós e eles, tá? Esse é um livro que ficou muito famoso, né? Como funciona o fascismo, de Jason Stanley, tá? Nesse livro aqui, ele vai fazer, é muito interessante que ele faz assim, ele vai falar sobre todas as características do fascismo, ó. Construção de um passado mítico, a propaganda em massa, o anti-intelectualismo, o anti-racionalismo, nós abrimos a aula falando sobre isso, né? A irrealidade, a hierarquia, a vitimização, a ideia de lei e ordem, a ansiedade sexual, Sodoma e Gomorra, né? E o trabalho liberta, né? São algumas das expressões. O que ele vai fazer? O que é brilhante aqui nesse livro? Dentro dos capítulos dele, ele sempre vai fazer assim. Vai falar da Alemanha, da Itália lá nos anos 20 e 30 e fala sobre o Trump. Esse livro é de 2016, é o ano que o Trump, né, ele vai concorrer às eleições nos Estados Unidos. Deixa eu só confirmar que esse ele é de 2016. Ele é de 2016, tá? O original, tá? E ele vai sempre comparar com 2016 nos Estados Unidos, como que o Trump constrói o argumento dele. E tem depois, né, surgiram outras obras que eu tenho ali, que também fazem a comparação do Bolsonaro, das eleições de 2018 no Brasil com o Bolsonaro. E eles vão chegar à conclusão de que realmente a teórica, né, a retórica, né, nacionalista, Bolsonaro, né, ele sempre surge com aquela ideia, né, de associação com a bandeira do Brasil, o verde-amarelismo, que é um movimento importante, né, na história do Brasil. Né, não acontece só no governo dele. Tá? Até porque
o Bolsonaro ele é meio excêntrico, né? Ele seria considerado nos anos 90, até recentemente, como um entreguista, até porque ele faz homenagem aos Estados Unidos, à bandeira dos Estados Unidos, né? Ao hino americano, né? Faz reverências, né? À bandeira americana, né? Então é um nacionalismo meio bizarro, né? Nesse sentido. Mas você tem também uma política de defesa do armamentismo, de armar a população, que é típica do fascismo, né? Você tem um controle da massa, você tem também um culto, né, uma liderança mitificada. Bolsonaro é chamado do mito, né? Então realmente tem muitas características do fascismo, até porque o bolsonarismo ele tem esses aspectos, né, de direita radical, de extrema direita, né, que como também perseguição aos inimigos políticos, né, a invenção desse inimigo, né, que é o petismo, né? Todo mundo é chamado que é opositor, é chamado de comunista, que se opõe ao Bolsonaro, né? Até os próprios ex-aliados hoje são considerados comunistas, né? Como o Sérgio Moro, né, que agora ele é comunista, como a Gleisi Hoffmann, né, também, né, que apoiava o Bolsonaro, inclusive era representante dele na Câmara, né, hoje ela é considerada comunista, todo mundo que se opõe é chamado de comunista e vira inimigo imediatamente, né? Então olha como que o bolsonarismo ele tem realmente aspectos fascistas ou fascistoides ou protofascistas, tá? Então os vestibulares eles vão cobrar essas associações que estão sendo feitas pela intelectualidade, tá? Mais uma característica aí do bolsonarismo que se aproxima, né, com o fascismo, né, é justamente essa anti-intelectualidade. Esse grupo ele vai dizer que universitários não fazem nada, que eles são maconheiros, que eles são vagabundos, que não estudam, né? Vão defender ideias anti-intelectuais, vão se posicionar contra a imprensa, né? Eles vão querer o fechamento do Congresso. Isso é típico de regimes fascistoides, né? Ou de extrema-direita. Então, realmente tem uma semelhança muito grande entre, né, os governos de direita, tanto Trump, tanto Bolsonaro, com os anos 20 e anos 30, tá? Então eu tenho que terminar essa aula levantando essas considerações, até que porque pode surgir, né, como tema de redação da UERJ, é muito provável, em provas como a UERJ e a PUC, que sempre se posicionam contra governos, né, autoritários, esses temas tendem a aparecer. Tá bom, gente? Grande abraço, espero vocês na aula ao vivo, quinta-feira, às 20 horas e 10 minutos. Grande abraço.